Então, olá a todos, nós somos do terceiro ano A e nós vamos falar um pouco da cultura do milho. Nós vamos falar sobre dois temas super importantes que falam sobre consociação, espaçamento e plantio. Então, nós estamos com uma equipe de 6 pessoas, que são eu, Richard Silva, Sara Raquel, Kelly Monique, Matheus Emanuel, Wilane Bruna, Franciele Germano. Franciele Germano ela não está presente na reunião, mas só que ela ficou responsável pela produção do slide junto com todos os componentes que estão aqui presentes. Então, para iniciarmos, nós vamos falar um pouco sobre os tópicos apresentados, nós vamos ter uma introdução sobre consociação, o desenvolvimento do espaçamento e as informações sobre o plantio e algumas considerações finais. Começando pela introdução, nós vamos falar nesta apresentação sobre 3 temas, ou seja, 3 características que veremos a respeito da consociação, espaçamento e plantio, que são características super importantes para o nosso dia a dia. Não só super importante para o plantio do milho, mas também como o plantio da cana, o plantio do feijão, e dentro de todas as culturas que estão presentes com nós. Então, nesse exato momento, eu passo a fala, que vai falar sobre a introdução da consociação com Sara Raquel e Kelly Monique. Bom, para falar sobre a consociação de milho, né, a gente tem que saber o que é consociação. Consociação nada mais, nada menos é do que você pegar o seu terreno, né, o seu hectare, fazer o plantio alternado, né, com uma planta que não vá competir com a cultura principal, que no nosso caso aqui é o milho. Você vai fazer uma fileira de milho e uma fileira da sua outra planta que você vai cultivar, né, fazendo um consórcio, alternando. Milho, por exemplo, soja, depois milho de novo, soja. Vai fazer essa alternância, né, alternando. E basicamente é isso, né, a consociação. É importante, novamente, lembrar que é bom vocês pegarem uma planta, né, pegar uma planta que não vá competir com a cultura principal. Bom, em minhas palavras, eu vou falar o que é consociação. Bom, consociação é um sistema de cultivo onde mais de uma espécie pode ser cultivada juntamente. E no caso do milho, isso acontece mais com o feijão. O plantio consociado do milho com outras culturas, especialmente com o feijão, é uma prática muito frequente. E é um sistema que é utilizado principalmente por pequenos agricultores que visam, sobretudo, uma redução de risco, com melhor aproveitamento da área e mão de obra. E aqui há algumas vantagens. De modo geral, no plantio consociado, obtém-se produções equivalentes de milho, a de monocultivo e a produção de grãos de feijão passa a ser uma quantidade adicional de alimento produzido por área. Melhor controle de erosões. Observações de campo mostram que o sistema consociado de milho com feijão proporciona maior cobertura de solo, especialmente na fase inicial do seu desenvolvimento, o que contribui para uma melhor proteção do solo contra as erosões, melhor controle das plantas daninhas. Isso ocorre porque esse sistema possui uma relação ao monocultivo, uma comunidade de plantas mais competitivas no espaço e no tempo. Agora eu vou passar para a Sara novamente. E eu agora vou falar sobre o consórcio de braquiária, que seria, no caso, o capim amargo. O capim amargo, ele é bom, né, para fazer a manutenção do solo, melhora a qualidade do solo, ele faz a manutenção de macronutrientes no solo. E também é muito comum ver o cultivo, né, desse capim, porque em época de inverno é muito comum ver, quando já se é feita a colheita do milho, é muito comum se ver os produtores darem como alimento para o gado, para suas cabras, darem como alimento esse capim, certo? O capim ele ajuda no controle de plantas invasoras, também ele faz uma camada protetora no solo, protegendo contra as erosões, protegendo também contra os raios solares muito intensos. Ele também melhora a questão microbiológica do solo para as plantas que vão ser sucessoras, né? Novas plantas que vão vir logo após. E também ele diminui um pouco a temperatura do solo, não deixa o solo tão quente por justamente fazer essa proteção, essa camada protetora no solo.
E também podemos dizer que ele faz o controle do banco de sementes, né? Sementes que muitas das vezes podem cair no solo e acabar nascendo sem nenhum controle, né? Sendo cultivado sem nenhum controle. Esse capim também ele faz um controle do banco de semente. Ele também tem uma ótima relação de carbono-nitrogênio, que é um dos desses importantes nutrientes do solo para gerar fotossíntese, né, que é o carbono-nitrogênio. Ele tem essa relação e praticamente é isso mesmo. Pronto, a respeito disso, completando essa fala da consociação, nós também podemos dizer que essas plantas que estão sendo consociadas com milho, sendo elas braquiárias, feijão, soja, elas também são super importantes porque, assim, a partir do momento que essa planta morre, ela vai entrar no estado de decomposição, ou seja, a decomposição da planta, por muitas das vezes, ela vai ser um nutriente para a raiz do milho. Então, quando essa planta está sendo decomposta, os animais, os insetos, como minhocas, alguns insetos que vivem no solo, eles vão puxar aquele nutriente para dentro da terra, fazendo com que a raiz do milho, ele puxe esse nutriente para ele, fazendo com que ele fique um pouco mais forte. Então, por muitas das vezes, além dele proteger o local onde ele está, ou seja, além dele proteger a plantação do milho, ele também vai trazer vários benefícios para o milho depois da sua falta de vida. Então, nós vemos como é importante a consociação entre milho e feijão, milho e braquiária, milho e soja, e também é importante para o milho. Esse ponto também, às vezes, ele é importante para a cultura do feijão e também para a cultura da cana, que, por muitas das vezes, o capim é utilizado para isso. Nós vamos falar bem hoje a respeito do desenvolvimento e a introdução do espaçamento. Nós sabemos que o espaçamento ele é utilizado tradicionalmente, então a gente sabe e entende que o espaçamento não é apenas plantar uma planta em cima da outra, tem que ser um espaço geral para ver com que ela vai aumentar ou crescer de tamanho, ficar um pouco mais forte do que aquilo que a gente é acostumado a ver. Antes do estudo da ciência, que era um pouco avançada, era menos avançada do que o normal, a gente tem um espaçamento que era de 80 a 90 centímetros, que era influenciada pelo próprio agricultor. Mas após o desenvolvimento da ciência e o estudo da ciência em geral, nós vemos que desde a última década vem sendo cada vez mais adotado um espaçamento reduzido, ou seja, hoje em dia, o espaçamento do milho é plantado entre 45 a 50 centímetros de uma linha a outra. A gente vai ver mais a respeito, onde eu vou passar a fala para o Matheus Emanuel, o Elane Bruna, que vai falar mais sobre o espaçamento geral. Bom, falando um pouquinho mais sobre o espaçamento, levando em consideração, né, sobre o que o Richard disse, o espaçamento ele reflete muito no plantio e principalmente na produtividade. Como ele disse antes, tradicionalmente o espaçamento ele era usado de 80 a 90 centímetros, mas desde a última década ele vem sendo adotado, né, de uma forma totalmente diferente, com um espaçamento menor, porque ele pode proporcionar melhores condições e assim trazendo algumas vantagens. E eu vou falar algumas vantagens aqui. Primeira vantagem, ele proporciona cobertura rápida no solo, melhora o aproveitamento da radiação solar, reduz a utilização de herbicidas e também reduz custos. E o Matheus vai dar continuidade falando sobre mais vantagens e as desvantagens do espaçamento. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou continuar a explicação, como o Richard e a Wilane bem falaram. Primeiro que eu gostaria de fazer essa diferenciação, que a gente tem aí dois tipos de espaçamentos. A gente tem o espaçamento que o Richard apresentou e a Wilane bem falou, que é o espaçamento tradicional. E a gente tem o espaçamento que é utilizado nos dias de hoje, que é o espaçamento reduzido. E como funciona o espaçamento tradicional? O espaçamento tradicional, a gente tinha aí um espaçamento entre linhas compreendido de 80 centímetros até 1 metro, e que permitia um manejo adequado, mecanizado em relação à semeadura, tratos culturais e até mesmo de colheita. Tipo, essa era a visão que os agricultores tinham antigamente. E o que acontece? Esse espaçamento tradicional, ele era derivado da utilização de cultivadores para o manejo de plantas daninhas. E era justamente isso que impossibilitava a redução do espaçamento.
Ou seja, quando a gente fala de espaçamento, a gente está falando de um espaço, pontos. E quando a gente fala de culturas em si, a gente vai trabalhar aí a questão da produtividade e como a gente vai conseguir a produtividade da cultura do milho. A gente vai ter aí a diferença entre a densidade, que é o número de plantas por área, e a gente vai ter o arranjo das plantas. E o que é o arranjo das plantas? É justamente o espaçamento entre linhas e dentro das linhas, que eles devem ser determinados, é importante ressaltar isso, antes da hora de cultivar. Justamente, você vai ter que analisar diversos fatores, como a questão da área que você tem em mãos, se você tem um pequeno terreno, se você tem um terreno de grande porte, se você tem vários hectares, aí você vai ter que analisar a sua área e você vai ter que fazer práticas de maneira adequada em relação a esse espaçamento em si. Ou seja, uma prática muito comum atualmente é justamente a utilização do espaçamento reduzido, que foi como a Wilane bem falou, ela citou algumas qualidades em relação ao mesmo. E como funciona o espaçamento reduzido? A gente tinha um espaçamento tradicional, que era compreendido entre milhos com distância de 80 a 1 metro, de 80 centímetros até 1 metro, e agora a gente tem um espaçamento reduzido, que a gente vai ter de 30 centímetros a 45 centímetros. E como a Ilane bem falou, esse espaçamento reduzido vai facilitar a absorção de luz solar, a absorção de nutrientes, e até mesmo a diminuição de doenças, assim dizendo. Só que o que acontece? A gente vai ter plantas em menor porte, as plantas vão ter que crescer eretas. E do mesmo jeito que tem benefícios para o mesmo, também tem algumas desvantagens. E eu vou citar algumas. A principal desvantagem em si é a questão de dificuldade de manejo. Que essa é uma dificuldade que não tem no espaçamento tradicional. Ou seja, você tem, no espaçamento tradicional você tem uma liberdade para poder passear pela área, poder verificar diversas coisas, mas no espaçamento reduzido não. Como as plantações estão muito próximas, você já tem uma dificuldade maior. E você vai ter uma menor aeração no interior da cultura. Ou seja, você vai ter uma cultura mais favorável a doenças, assim dizendo. E, novamente, é importante frisar, antes de decidir qual espaçamento utilizar em sua área, o ideal é realizar um diagnóstico. Ou seja, verificar o tamanho da área que você tem em questão, verificar o tipo de planta que você vai realizar. Aqui a gente está se tratando do milho. E realizar o espaçamento. Linhas, assim dizendo, e fazer essa diferenciação. Se é o espaço reduzido entre 20 a 45 centímetros, se é um espaçamento tradicional, de 80 centímetros até 1 metro de distância. Matheus, mas é importante fazer o espaçamento? Sim, porque o espaçamento, bem como a densidade, eles estão interligados e são de suma importância para um bom desenvolvimento da cultura do milho em si. Obrigado, eu passo a palavra de volta. Bom, então essa foi a introdução que a gente teve sobre o espaçamento, falando sobre o desenvolvimento dele. E a respeito do espaçamento, nós já começamos a falar também sobre a informação do plantio. O que é o plantio ou como funciona. Então, nós temos o plantio que é conhecido por safra. Então, nós vamos ter essa safra prolongada por 3 tipos, que são a safra 1, ela vai iniciar no mês de setembro, prolongada até o mês de dezembro em algumas situações. Ou seja, os países que são um pouco mais frios, da região mais baixa do Brasil, elas têm a safra a partir do período de setembro até dezembro, que são onde está naquele processo de verão e inverno juntos. Já nós temos aqui também a respeito da segunda safra, conhecida por safrinha. Essa segunda safra ela acontece em janeiro e março, nas partes mais altas do e ela está considerada entre outono, inverno e verão juntos. Então, nós vamos ter uma prolongação de janeiro e março. Já aqui no Nordeste, que nós temos um pouco mais seco do que o normal, dependendo da quantidade de chuva que nós teremos no caso, a gente tem a terceira safra, conhecida por safra normal, que são as safras que ocorrem no mês de São João, ou seja, a partir do mês de abril até entre o dia 10 e 15 de agosto. Então, nós vamos ter abril, junho, julho e agosto, que são os 3 meses principais. Mas só que maio, ele também está introduzido nesse mês. Porém, maio não é tão considerado porque ele está em processo de estudo para saber onde essas terras estão boas para plantações ou não. Através dessas terras, nós vamos ter que estudar alguns pontos que são o desenvolvimento da terra, como ela está, se a terra está fértil para plantação ou infértil para plantação, e vamos ter que determinar a quantidade de área que vai ser plantada, se são 80 hectares, 100 hectares, 200 hectares, até onde nós vamos ver que elas são consideradas. Então, como saber o hectare de um plantio? Você vai multiplicar a sua área total e vai dar o exemplo de multiplicação dizendo quantos hectares ele tem.
Então, isso é um processo que ele está um pouco mais avançado na área do plantio, que eu não vou entrar a fundo sobre esse tema, porque precisaria de um cálculo bem grande. Então, são essas as informações do plantio que a gente vê. A gente não pode simplesmente plantar naquela terra. A gente tem que primeiro ver como ela está, para ver se ela é uma terra com fertilidade, sim ou não, para a plantação. A respeito disso, a gente vai ter umas considerações finais que a gente fala aqui. É super importante essas informações, porque você não vai conseguir plantar milho, você não vai conseguir plantar feijão, você não vai conseguir plantar cana, se você não tiver uma consociação, se você não tiver um espaçamento, se você não tiver uma informação do plantio. Ou seja, se você não tiver estudado aquela área, por muitas das vezes você pode plantar um milho e você não pode ter uma fertilidade suficiente, fazendo com que aquela espiga de milho de 10 centímetros, ela cresça com 5, ela cresça com apenas 5 ou 6 caroços, como acontece muitas vezes em terras que são inférteis. Então, é muito importante a gente estudar a cultura do milho e saber como é que é a produção dele, para a gente poder plantar em determinados locais, para saber se o milho precisa de um local mais seco, se o milho precisa de um local mais molhado, se o milho ele precisa de muito mais nutrientes do que o normal, se o milho ele precisa estar perto de lagos, rios ou riachos para ter sempre aquela terra de humosidade, ou se o milho depende apenas de uma regada por dia ou duas, sendo uma pela manhã e uma pela tarde. Todas essas informações foram tiradas e referência foram colocadas aqui no material. Esse material vai ser disponibilizado junto com o vídeo. Então, todo o processo de consociação, espaçamento e plantio e as imagens, elas estão expostas aqui no link. Para você conseguir saber mais, você pode apertar nenhum desses links ou perguntar a qualquer um do grupo aqui que vai responder com clareza. Então, nós agradecemos a participação de todos, a pessoa que vai estar assistindo esse vídeo também. E nós agradecemos por tudo. E qualquer dúvida é só falar com a gente aqui. Obrigado e até a próxima.